Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Hoje nós estaremos falando de 1 Coríntios, capítulo 3, seguindo a nossa análise, a partir do versículo 1. E o texto vai dizer assim: E eu, irmãos, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não alimento sólido, porque ainda não éreis capazes, nem ainda sois. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós ciúmes, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e andais segundo o modo humano? Porque dizendo alguém, eu certamente sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois porventura carnais? Aqui nós encontramos Paulo agora iniciando uma repreensão. E me chama a atenção que ele já começa com aquele carinho que eu disse para vocês anteriormente. Ele, apesar de estar repreendendo a todo momento, você consegue ver um homem amoroso, né? E ele já começa assim, ó, e eu, irmãos. Ele já começa com um sentimento de fraternidade, com um sentimento de família. Então veja que ele já começa suavizando a repreensão que ele vai começar a falar agora. O Paulo, ele vai apresentar aqui, o apóstolo Paulo vai apresentar o motivo deles ainda serem como crianças. E me chama a atenção porque ele diz assim, olha, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Veja que não há uma repreensão aqui. Paulo está dizendo que quando ele estava em Corinto, ele não pôde falar como espirituais, mas apenas como carnais. E se você observar, ele não está chamando a atenção aqui. Você não tem uma repreensão aqui. Agora ele disse, ó, leite vos dei a beber e não alimento sólido, porque ainda não éreis capazes, nem ainda sois. Agora Paulo faz a repreensão. Esse segundo versículo, essa parte final, né, ele está dizendo, olha, eu dei a vocês um leite, não foi um alimento sólido, consistente ainda, mas porque vocês não eram capazes, vocês eram novos convertidos, mas agora, porque vocês eram crianças, mas agora nem ainda sois, agora que Paulo está repreendendo. Veja que o tempo se passou, Paulo já mudou, Paulo está agora em Éfeso, está em outra missão, e agora ele escreve uma carta, né, e vai dizer isso. Olha, quando eu estive convosco, eu tive que falar de forma que vocês entenderiam, né, de forma suave, ainda eram novos na fé, mas vocês não evoluíram, vocês não cresceram na graça e no conhecimento, né? E Paulo agora sim, ele vai chamar a atenção, dizendo, porque ainda não eres capazes, nem ainda sois. Poxa vida, até agora vocês não é capaz ainda de receber esse alimento sólido. Observação aqui com relação a esse beber leite, né, no versículo 2, leite vos dei a beber e não alimento sólido. Já ouvi, você às vezes já pode ter ouvido isso também, que Paulo aqui estaria se referindo à profundidade, né? Ou e você pode ter ouvido aí que Paulo estaria dizendo que ele apresentou algumas coisas, alguns dogmas, ele ensinou um pouco, mas não ensinou tudo. Como se houvesse a necessidade de eles aprenderem e depois, com a maturidade, eles aprenderem mais coisas que não haviam aprendido. E na verdade não é isso que Paulo está querendo dizer. Quando ele diz leite e ele diz o alimento sólido, ele está falando aqui de profundidade. Por que ele tem que estar falando de profundidade aqui? Porque no capítulo 2 nós vimos que Paulo, capítulo 1, capítulo 2, a todo momento Paulo vai dizer assim, olha, eu não fui até vós com palavras de sabedoria, mas eu fui para que vocês soubessem de Cristo e a este crucificado. Porque os temas do Evangelho, ele é Cristo. E Paulo apresenta isso a todo momento. Aqui no capítulo 3, um pouquinho mais à frente, ele vai apresentar como sendo o fundamento. Como Cristo sendo o fundamento. Então ele apresenta que ele ensinou esse fundamento. Ele ensinou toda essa parte. Veja então que Paulo tem que estar falando aqui de profundidade e não de conteúdo. Eu ensinei um pouco, e aí conforme vocês vão
amadurecendo, eu vou ensinando outras coisas. Mesmo porque o que é ensinado às crianças na igreja, o que é ensinado lá na classe Cordeirinhos de Cristo, é a mesma coisa que é ensinado numa faculdade de teologia, é a mesma coisa que é ensinado num PhD. A Cristo crucificado, o propósito do Evangelho, o fundamento, a redenção, o que é certo, o que é errado. Claro que com uma profundidade maior, né? Algo mais profundo. Isso fica bem claro também quando a gente fala disso lá de Gálatas, que Paulo vai trazer essa ideia aí. Lá em Gálatas 5, deixa eu até ler aqui, Gálatas 5, ele vai apresentar, na verdade Gálatas 5 ele vai apresentar o motivo, né? Deixa só dos frutos da carne, o motivo deles serem carnais, né? Deixa eu só encontrar aqui, vai ser o Hebreus, né? Hebreus que ele vai estar falando desse alimento, Hebreus 5. Isso, Hebreus 5. Olha o que ele diz aqui. Hebreus 5, né, o autor aos Hebreus, que não é Paulo, né? Nós não sabemos quem é, mas ele vai citar essa mesma ideia. Olha o que ele vai dizer aqui, a partir do versículo 11. A respeito disso temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, visto que vos fizestes tardios para ouvir, porque depois de tanto tempo, devendo já ser mestres, outra vez tendes necessidade de que vos ensine quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E chegaste a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Veja que o autor aos Hebreus está dizendo a mesma coisa, né? Olha, já eram para vocês serem mestres, já se passaram bastante tempo, mas é necessário ainda que a gente esteja ensinando os rudimentos da fé. Ou seja, a coisa básica, essencial. Vocês não evoluíram, vocês não cresceram na graça e no conhecimento. Nós temos o crescimento da graça e do conhecimento. Carta segundo escreveu Pedro, ele termina a carta dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento. E agora, Paulo está dizendo a mesma coisa. O mais interessante é que Hebreus 14, versículo 14 vai dizer assim, mas o alimento sólido é para os que alcançaram a maturidade. Paulo está chamando eles de crianças, está dizendo que eles não têm maturidade. Então, esse alimento sólido é para quem alcançou a maturidade. Veja que o João Calvino vai dizer que o leite é para criança, Cristo é como leite para criança e como alimento sólido para os adultos. Veja que é o mesmo Cristo, é o mesmo Evangelho. Ele serve tanto para a criança quanto para o adulto. É por isso que a Escritura vai dizer que aos novos convertidos não devem exercer alguns cargos. 1 Timóteo 3 vai chamar de neófitos, ou seja, os novos na fé, os novos convertidos, porque eles ainda estão nessa fase do leite. Então, veja que aqui não está falando de que aprendeu um pouco e conforme vai passando o tempo, a maturidade, eles vão aprendendo outras coisas. Mesmo porque Paulo já ensinou o quê? A Cristo e a este crucificado. O propósito, todo o fundamento já foi apresentado. Isso não muda. O que muda é a questão do crescimento espiritual. E Paulo vai chamar essa maturidade espiritual, Paulo vai chamar de maturidade espiritual aos agora espirituais. Tá bom? O que mais que a gente pode estar falando aqui? Porque ainda não eres capazes, nem ainda sois. Porque ainda sois carnais. Me chama a atenção aqui, algo interessante, que Paulo está chamando eles como de criança, no conhecimento. Eles não cresceram no conhecimento. O interessante é que você se recorda que Paulo atacou agora há pouco, nos capítulos anteriores, Paulo atacou agora há pouco a sabedoria, dizendo que a sabedoria dos homens é loucura. Perante a sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque eles não conseguem compreender. E eles ficam na sua própria sabedoria, na sabedoria humana, naquele pensamento filosófico, naquele pensamento grego, helenístico, sobre a divindade, sobre as coisas do reino. E Paulo apresenta dizendo, olha, para vocês parece loucura a Cristo crucificado, para os judeus, para vocês, essa sabedoria de um Deus que se entregou, para os judeus, um Deus que morreu na cruz, em forma como se fosse a pior morte, trazendo o pecado, no caso, recebendo o pecado.
Veja que Paulo falou disso antes, atacou isso, né? E agora está dizendo que eles não têm conhecimento, porque eles estavam buscando o conhecimento errado, não o conhecimento da Escritura. E agora Paulo vai dizer uma palavra interessante em carnais. No versículo 1, ele vai dizer assim, ó: Irmãos, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Interessante que esse carnal que ele usa aqui no versículo 1 e o carnal que ele usa no versículo 3 não é a mesma palavra grega. A gente vai ter ali a palavra sarkinoi no primeiro versículo, que traz a ideia de que é feito de carne, né? Está na carne. Essa é a referência do primeiro versículo. Porque Paulo ele está dizendo, olha, vocês vieram, vocês acabaram de vir, então vocês eram carnais. Então eu só falei, eu ensinei para vocês como se fossem crianças, né? Eu dei leite a beber. E aí Paulo repreende, até agora vocês ainda são, né, estão como crianças, porque não eram capazes, mas até agora vocês não são capazes. Aí Paulo começa o versículo 3, olha o que Paulo começa, o versículo 3 dizendo, porque ainda sois carnais. Esse carnais aqui agora, Paulo vai usar uma outra palavra muito parecida, mas diferente, sarkikoi. Ele não vai usar mais sarkinoi, mas sarkikoi, ou seja, não é só da carne, mas agora ele está falando de uma atitude e um estado carnal. Agora sim, Paulo está falando de moral e ética. Quando Paulo se referiu que ele ensinou a eles porque eles eram carnais, Paulo está se referindo à forma dele, né, o conhecimento restrito inicialmente. Mas agora Paulo já está repreendendo e dizendo, olha, vocês agora são carnais, sarkikoi, vocês estão andando conforme os homens andam. E ele termina inclusive dizendo isso, segundo o modo humano, não sois porventuras carnais, sarkikoi, e andais segundo o modo humano, antropoi, ou seja, da forma do homem, da mesma forma em que o ímpio anda. Ele vai apresentar isso aqui, e interessante que ele apresenta o pecado aqui, ó, a repreensão, pelo motivo. Paulo está dizendo assim, vocês não são espirituais. Eles não eram quando se converteram, e é óbvio, acabaram de se converter. Mas até agora, e ainda não sois espirituais, são carnais. Por quê? Porque há entre vós ciúmes, contendas e dissensões. Esses são os frutos da carne, né? Que Paulo vai usar lá em Gálatas 5:20. Ele vai citar essas três como sendo frutos da carne, desse homem carnal, né? Sarkikoi, que inclusive ele vai citar lá como sarkikoi. Então veja que o pecado em si é de não terem guardado, não terem evoluído e se transformado em cristãos de verdade. Ficaram presos no conhecimento do mundo, e agora é necessário que Paulo os repreenda, dizendo, olha, no início era alimento, ali tratei vocês como crianças. Então quer dizer que até agora vocês são crianças. O que o autor aos Hebreus disse, teve que tratar com leite, não teve como dar alimento sólido, e já eram para ser mestres, mas está sendo necessário explicar os rudimentos elementares da fé. Olha só, a parte básica, até agora vocês estão presos, não entenderam nem a parte básica ainda, não estão vivendo essa experiência. E aqui eu faço uma ressalva aqui que existe. No século XX surgiu um conhecimento teológico, uma visão teológica chamado de o crente carnal. É uma teoria, um pensamento desenvolvido por Scofield, que está inclusive na Bíblia de Scofield, em cima desses 4 primeiros versículos, né? Porque Paulo, basicamente, ele vai citar aqui o homem carnal, né? Ele vai citar o homem espiritual, e nesses 4 primeiros versículos foi desenvolvido o seguinte pensamento. Quando ele está falando ali do homem carnal, o Scofield vai dizer que o homem natural é aquele que não se converteu a Deus. E ele vai fazer uma divisão dizendo que é possível haver 2 homens salvos, né? O crente espiritual, que o Paulo citou, né, que não são espirituais, então existe o crente espiritual. E o crente carnal. Aí esse pensamento vai dizer que esse crente carnal, embora já tenha entendido, já tenha
sido apresentado ao Evangelho, né, sendo aquele novo convertido. Ele conheceu a Deus, né, mas ele ainda não tem a atitude de um verdadeiro cristão. Ele ainda não é o crente espiritual. E que esse crente carnal, ele aceita a Cristo como Salvador. Mas Cristo ainda não é o Senhor da sua vida. Porque nós temos a Cristo como Salvador e Cristo como Senhor. O Novo Testamento vai nos dizer ali 22 vezes, vai apresentar Cristo como Salvador. É interessante que em 650 vai apresentar como sendo a Cristo Senhor. O Paulo vai nos ensinar muito isso, que Cristo é o Senhor da nossa vida. Ou seja, é Cristo quem manda em nós. Mas o Scofield vai dizer aqui, vai trazer desses versículos, como esse homem salvo, cristão, ele aceitou a Cristo como seu Salvador, mas ainda não como Senhor. O que para nós é uma heresia, porque ele trata o homem como conhecendo a Deus, mas sem que deixar Deus controlar a sua vida. Sem que Deus seja o Senhor da sua vida, mas apenas o Salvador. E que esse homem, ele está no centro. E que há um período de transição, e que muitas vezes ele morre como ele ainda sendo o responsável pelas suas atitudes, mas que ele aceitou a Cristo. Veja que isso não é um cristão transformado. E essa é um pensamento aí trazido no século XX, foi um pouco discutido, depois se esfriou bastante, porque basicamente ele só tem esses 4 versículos para trazer como o homem carnal, mas veja que Paulo não está se referindo bem a isso, E você consegue perceber isso quando Paulo fala das obras da carne, em Gálatas 5, que é o mesmo Paulo falando, quando o autor aos Hebreus fala também em Hebreus 5, Então, Scofield parece que não foi muito feliz nesse pensamento, Isso está na Bíblia de Scofield, Ele está lá nos rodapés e foi muito discutido aí no século XX, essa ideia aí, tá bom? O que na verdade é um crime até contra a segurança da salvação, Para dizer que aqueles que não andam com Deus, ou seja, não aceitou ele ainda como seu Senhor, mas que aceitou ele como Salvador, estaria salvo. Então, eles não são os salvos que Paulo está mencionando aqui. Tanto que Paulo está repreendendo. A prova disso é que Paulo está repreendendo para que eles deixem de ser carnais. E não para que eles, vamos dizer aí, abandone apenas a atitude, mas que eles tenham uma novidade de vida. E interessante que isso fica claro quando você lê em conjunto os versículos 3 e 4, que Paulo vai repreender, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós ciúmes, contendas e dissensões, ou seja, os frutos da carne, não sois porventura carnais e andais segundo o modo humano, ou seja, vocês não estão andando segundo o modo humano com essas atitudes? Porque dizendo alguém, eu certamente sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois porventura carnais? Aqui o carnais, interessante, no versículo 4, observa aí, não sois porventura carnais, agora ele está citando sarkikoi. Ou seja, vocês não estão exatamente igual, sarkinoi, perdão, vocês não são exatamente igual àqueles que acabaram de receber a Cristo, de ouvir sobre Cristo. Ou seja, vocês nem amadureceram espiritualmente, vocês não se amadureceram. E o interessante aqui é que o versículo 4 ele diz aqui, eu certamente sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo. Aí ele vai perguntar, versículo 5, pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Interessante que aqui ele usa um termo grego para trazer uma neutralidade na expressão. A gente poderia dizer assim, o que é Paulo? O que é Apolo? Não é nada. Essa é a ideia que ele está trazendo no versículo. O que é Paulo? Vocês estão falando aí, vocês não estão agindo como carnais, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E o que é Paulo? O que é? Que é isso? Que camarada é esse? O que ele faz? O que ele é? Essa é a ideia que ele está trazendo aqui. Então, basicamente, Paulo está trazendo um ensino dizendo, olha, vocês, quando eu fui até vocês, eu apresentei o Evangelho, a Cristo crucificado, já o rudimento, os rudimentos, o fundamento, mas vocês não evoluíram, vocês não cresceram na graça e no conhecimento. Então, tendo atitudes de homens carnais,
né? Agora esse carnal já dizendo como andar segundo o mundo, vocês estão sendo... Ele está repreendendo agora a atitude, essa forma moral e ética deles, e apresentando as obras da carne, né, dessa carne, como sendo do pecado, né? Ou seja, vocês não entenderam o propósito real do Evangelho. E era necessário que agora eles já estivessem recebendo esse alimento sólido. Esse alimento sólido, ou seja, a profundidade do Evangelho. Não são, né, repetindo, não são outras coisas que não foram ensinadas. Porque ele apresentou o fundamento. Ele fala do fundamento aqui um pouquinho mais adiante. Ele já falou ali atrás dizendo que apresentou a Cristo e a este crucificado, o propósito, nós temos a mente de Cristo. Ele apresentou diversos itens que você entende que o Evangelho já foi anunciado. Não precisa se anunciar mais nada, apenas a profundidade, para que se torne um homem espiritual. Vocês ainda não se tornaram um homem espiritual, ainda estão sendo como homens carnais, como os homens carnais. Amém? Deus abençoe.